Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Vamos ler juntos. A palavra do Senhor diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amados, eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês hoje porque é algo no qual eu tenho meditado bastante, que é sobre o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Quando nós paramos e olhamos para a nossa história, você que já tem uma caminhada com Deus, que já tem caminhado em conhecer a Deus, em buscar a presença dEle, talvez você também possa fazer esse exercício, e você possa olhar para a tua história e de repente perceber o quanto Deus tem cuidado de você ao longo do tempo, quantas maneiras e tantas formas diferentes Deus já vem intervindo na sua vida, e trabalhando e cuidando e gerando esse cuidado de Deus. E esse texto, ele nos faz meditar um pouco sobre isso, Ele trabalha essa questão da nossa ansiedade, a respeito das coisas da vida. E entenda, o texto não está nos ensinando a sermos preguiçosos, porque às vezes quando a gente lê esse texto, nós de repente podemos fazer uma interpretação errada e entender que o texto está dizendo então que eu não preciso trabalhar, que eu não preciso me preocupar com nada porque Deus vai enviar todas as coisas. Amados, Deus tem muitos recursos e Ele pode fazer as coisas de muitas formas. É fato que Deus ele pode enviar provisão à tua casa através da vida de alguém. Mas Deus, ele também pode enviar provisão à tua casa quando você trabalha, quando você busca cumprir o seu papel, profissional, e Deus vai abençoando e gerando recursos na sua vida. Então, entenda que esse texto, ele não é em nenhum momento um incentivo à preguiça, um incentivo ao comodismo, porque muitos pensam que de repente esse texto está nos incentivando a ter uma postura de comodismo, de repente olhar para a vida e dizer, não, se Deus vai me dar tudo, então eu não preciso fazer nada, então eu não preciso estudar, não preciso trabalhar, eu não preciso me movimentar, eu não preciso fazer nada porque Deus vai fazer com que os recursos cheguem até mim. Deus, ele é todo poderoso para fazer isso se ele quiser. Mas entenda, existe uma parte que cabe a nós. Então cabe a nós estudar, trabalhar, organizar as coisas, administrar aquilo que Deus já tem nos dado, porque muitas vezes nós reclamamos daquilo que temos, de não termos mais, mas na verdade nós temos administrado muitas vezes mal os recursos que Deus já tem colocado em nossas mãos. Então é algo que nós precisamos pensar sobre, Será que nós temos sido bons administradores? Será que nós temos realmente cuidado bem daquilo que Deus tem nos dado? E esse texto ele nos leva a meditar um pouco sobre isso. Não que nós nos tornemos comodistas, não nessa perspectiva, mas na perspectiva que ele tenta nos alertar aí para onde deve estar o nosso foco, onde é que deve estar a nossa prioridade. O texto ele está falando sobre uma realidade da natureza, ele está mostrando que Deus criou todas as coisas, que Deus criou a natureza e na própria natureza ele diz, olha, as aves do céu, elas não estão preocupadas com o que elas vão comer, elas simplesmente, isso ocorre. Então ele está mostrando para nós, ele traz aí alguns exemplos da natureza para mostrar para nós que Deus ele provê cuidado,
né, para a natureza, né, para os animais, para as plantas, para todas as outras coisas que compõem a criação. E que não é diferente conosco, que Deus ele nos ama e ele também quer prover cuidado nas nossas vidas. Ele também quer cuidar de nós, ele também quer prover aquilo que nós precisamos. E ele está falando aqui de necessidades que são muito básicas, né? Ele falou do comer, do beber e do vestir, que são necessidades básicas do dia a dia, né? Nós precisamos dessas coisas para subsistir. E ele fala que nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo, né, para que então Deus traga essa provisão, né? O Senhor ele não é indiferente às nossas necessidades. O texto está mostrando isso, né? O Senhor ele não está alheio a mim e a sua necessidade de comer, de beber, de vestir, mas o Senhor ele deseja que o nosso coração realmente esteja alinhado, realmente esteja ajustado com aquilo que é o mais importante. Tanto que lá no final mais do texto, nos últimos versículos, ele diz buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, quais são estas coisas? Ele está falando dessas necessidades básicas. Às vezes o nosso coração ele está muito inclinado, né, na aquisição de bens e uma série de outras coisas, como se Deus não fosse prover, né? Como se de repente não vai dar conta, eu não vou conseguir, né? Deus ele se importa conosco, ele cuida de nós. Mas é preciso que nós ajustemos o nosso coração na perspectiva correta. Em primeiro lugar, nós precisamos buscar o seu reino, a sua justiça, a sua presença, a sua palavra. Nós precisamos que a palavra de Deus esteja impressa no nosso coração, que realmente ela ganhe o espaço da primazia, do privilégio na minha e na sua vida. Porque o Senhor, ele quer cuidar de nós e ele cuida de nós ainda quando nós somos indiferentes a ele. Né? Ainda assim, muitas vezes ele continua cuidando, ele continua nos disciplinando, ele continua nos exortando, ele continua cuidando de nós, porque disciplina também é amor de Deus para com as nossas vidas. Então, nesse texto nós conseguimos entender que Deus ele é um Deus de provisão, ele é um Deus de cuidado e ele não é indiferente às nossas necessidades, mas ele deseja que eu e você ajustemos o nosso coração na perspectiva correta, que é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, é cuidar de ter um coração alinhado com o coração de Deus, com os princípios da palavra de Deus, com o propósito de Deus para mim e para a sua vida, e então Deus ele vai agir nas nossas vidas, nos motivando, nos orientando, nos dando a direção, a fim de que nós possamos adquirir os recursos necessários para poder cuidar dessas necessidades que são básicas e que muitas vezes terminam roubando tanto o nosso tempo e roubando o nosso coração, porque às vezes nós estamos tão preocupados com essas coisas que esquecemos de guardar o nosso coração, que esquecemos de pensar que fomos criados para algo muito maior, para cumprir um propósito de Deus nessa terra. Nós fomos criados para realizar algo, né, que está para além daquilo que muitas vezes os nossos olhos enxergam. Às vezes nós pensamos que nascemos apenas para, sei lá, trabalhar, crescer, ter uma família, ponto. Mas o que Deus tem mais para mim e para você? Né? Qual foi a incumbência que Deus confiou a mim e a você? Para que Deus nos criou? Qual é o propósito? Para que Deus fez a mim e fez a você? Então Deus ele tem todo o cuidado de prover a necessidade que nós temos, não só as necessidades básicas, mas tantas outras coisas, né? Mas lembre, Deus ele não se move pela mim e pela sua necessidade. Ele é sensível a isso, ele sabe que nós precisamos. Mas muitas vezes ele vai tratar isso no nosso coração, porque às vezes o nosso coração está tão fixado ali nas necessidades que Deus precisa tratar isso conosco. Ele precisa nos mostrar que existe algo além, que nós precisamos ajustar nosso coração, nós precisamos alinhar o nosso coração com o seu rei e com a sua justiça. E certamente ele vai cuidar de nos ajudar e providenciar tudo aquilo que nós precisamos para a nossa subsistência, a fim de que nós cumpramos o propósito para o qual ele nos criou. E o texto termina com uma frase dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então que o nosso coração, amados, possa lembrar desse cuidado de Deus, né? Avalie a sua história, olhe para a sua vida, perceba na sua caminhada com Deus o que Deus já fez, né? Quantas coisas maravilhosas, quantos livramentos, quanta ação de Deus, quanta provisão de Deus já teve na sua vida, em momentos difíceis, em momentos de luta, de dor, quantas coisas Deus providenciou, né? Consolo, conforto, cuidado de tantas formas, né?
satisfazer as necessidades mais básicas, aquelas que muitas vezes parecem até fúteis, e muitas vezes Deus, na sua graça, na sua misericórdia, contempla os nossos desejos. Mas lembre disso, né? O nosso Deus é um Deus de cuidado, mas é um Deus que vai estar trabalhando sempre para nos ensinar. Então, se de repente Deus tem frustrado o teu coração, porque às vezes, muitas vezes nós nos sentimos frustrados quando Deus não faz aquilo que nós esperamos, né? Mas lembre que isso também faz parte do processo de ensinamento de Deus, né? Nós vivemos hoje uma sociedade que não pode ser frustrada. Nós temos pessoas, e talvez você também conviva com pessoas assim, pessoas que não podem ser frustradas, que não podem ouvir o não, pessoas que se desorganizam diante da ideia de as coisas não são do jeito que eu quero, as coisas não são do jeito que eu projetei, mas o fato é que isso faz parte do aprendizado da nossa vida. Então muitas vezes, mesmo quando Deus nos frustra, mesmo quando Deus não permite que as coisas saiam como nós desejamos, isso também faz parte do processo de aprendizado. Mas lembre, não é porque nós nos frustramos que o cuidado de Deus se apartou de nós. Pelo contrário, o cuidado de Deus ele permanece. E muitas vezes a frustração é exatamente uma ferramenta de Deus para também trabalhar o nosso caráter, para também transformar as nossas vidas. Então, lembre disso. Cuidado e provisão de Deus está sobre as nossas vidas. Nós podemos desfrutar disso, mas precisamos a cada dia ajustar o nosso coração, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E certamente todas estas coisas que muitas vezes roubam o nosso coração, elas serão providenciadas pelo nosso Deus, que é um Deus de amor, de cuidado, de graça, de misericórdia e de justiça. Lembre do cuidado de Deus e que o seu coração se encha da paz que excede todo o entendimento. Que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da graça, da sabedoria, do discernimento do Senhor. Até mais!